Meu nome é Ana Beatriz Silva. Tenho 31 anos e sou dona de uma empresa de segurança cibernética em crescimento em São Paulo. Há 4 anos, minha família me cortou completamente de suas vidas. Ontem, eles entraram direto na minha empresa como se nada tivesse acontecido. Então, minha mãe exigiu 50% dela. Eu sorri e minha resposta os deixou sem palavras. Mas antes de te contar o que eu disse, por favor, curta e se inscreva no canal e me diga de qual estado você está assistindo. Era uma terça-feira tranquila à tarde. A maioria da minha equipe estava terminando reuniões antes do fim do expediente. Eu estava no meu escritório revisando um relatório quando minha assistente Júlia bateu na porta. Ela parecia confusa. Ana. Ela disse cuidadosamente. Tem 3 pessoas na recepção pedindo para falar com você. São clientes? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Eles disseram que são sua família. Por um momento, eu apenas olhei para ela. Minha família? Fazia muito tempo que eu não ouvia essa palavra. Quem exatamente? Perguntei. Júlia hesitou. Seus pais e um homem que diz ser seu irmão. A sala de repente pareceu menor. 4 anos de silêncio. 4 anos sem uma ligação. E agora eles estavam sentados na minha recepção. Eu me levantei devagar. Mande-os para a sala de conferência, disse. Júlia acenou e saiu. Caminhei pelo corredor em direção à grande sala de conferência de vidro no centro do escritório. Meus funcionários estavam trabalhando silenciosamente em suas mesas, sem saber que as 3 pessoas que uma vez me apagaram de suas vidas agora estavam dentro do meu prédio. Quando cheguei à porta, parei por um segundo. Então empurrei-a. Minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho, Felipe, estavam sentados ao redor da mesa. Eles pareciam confortáveis, como se pertencessem àquele lugar. Meu pai olhou ao redor da sala com interesse. Lugar bonito, ele disse quando me viu. Maior do que eu esperava. Minha mãe me deu um sorriso rápido. Olá, Ana Beatriz. Felipe se recostou na cadeira, braços cruzados. Nada mal para alguém que não conseguia administrar um negócio, ele disse com um pequeno sorriso. Fiquei perto da porta. Vocês não deveriam estar aqui, disse calmamente. Meu pai acenou com a mão como se aquilo não importasse. Não viemos de tão longe para ficar no corredor. Sente-se. Não me movi. O que vocês querem? Minha mãe suspirou suavemente. É assim mesmo que você vai nos cumprimentar depois de todo esse tempo? Olhei para ela. Vocês desapareceram da minha vida por 4 anos, disse. Não podem agir surpresos. Felipe revirou os olhos. Podemos pular o drama? Ele disse. Estamos aqui por negócios. Aquela palavra fez meu estômago apertar. Negócios. Meu pai pegou uma pasta que estava na mesa, tirou uma pilha de papéis e os deslizou pela mesa em minha direção. O som do papel deslizando pela mesa de vidro ecoou na sala silenciosa. Leia isso, ele disse. Não peguei. O que é? Minha mãe respondeu. Um acordo de parceria. Franzi a testa. Com quem? Felipe sorriu. Comigo. Olhei dele para os papéis. Você quer uma parceria com minha empresa? Isso mesmo, ele disse. Minha startup e sua empresa vão combinar recursos. É uma oportunidade perfeita. Ri baixinho. Você entrou na minha empresa sem ser convidado depois de 4 anos para pedir metade dela? Felipe se inclinou para a frente. Não pedir, ele disse. Minha mãe de repente empurrou os papéis com força pela mesa. Eles pararam bem na minha frente. Sua voz ficou fria. Assine. Olhei para ela. O quê? Transfira 50% da sua empresa para o Felipe. Ela disse friamente. Por um segundo, achei que tinha ouvido errado. Então meu pai falou. A empresa do seu irmão precisa de apoio agora. Ele explicou. Se os investidores virem que seu negócio está conectado ao dele, vai estabilizar as coisas. Peguei os papéis devagar. Transferência de 50% de propriedade. Minha empresa. A empresa que passei anos construindo. Vocês acham que eu simplesmente vou dar metade disso para ele? Perguntei baixinho. Felipe deu de ombros. Você não teria isso sem o nome da família mesmo. Levantei o olhar. Sério? Minha mãe se inclinou mais perto pela mesa. Sua voz baixou. Você vai assinar. Ela disse. Por quê? Ela segurou meu olhar por um longo momento. Então falou as palavras que explicavam tudo.
Porque se você não assinar, ela bateu na mesa com um dedo. Eu vou ligar para seu maior cliente hoje à noite e contar exatamente que tipo de pessoa você realmente é. O silêncio tomou conta da sala. Meu maior cliente era uma empresa global. Perdê-los prejudicaria seriamente meu negócio. Meu pai observou minha reação cuidadosamente. Você construiu algo impressionante aqui, ele disse calmamente. Mas negócios dependem de confiança. Felipe sorriu maliciosamente. E se seu maior cliente parar de confiar em você? Ele abriu as mãos. Essa empresa sua não vai durar muito tempo. Coloquei os papéis de volta na mesa devagar. Há 4 anos eles me chamaram de fracassada. Há 4 anos eles me apagaram de suas vidas. E agora tinham entrado no meu escritório para pegar metade do que construí. Por um momento não disse nada. Então fiz a última coisa que eles esperavam. Eu sorri. Tudo bem, disse baixinho. Minha mãe piscou. O quê? Tudo bem, repeti. Vamos conversar sobre a parceria. O sorriso de Felipe ficou mais largo. Ele se recostou na cadeira novamente. Viu? Ele disse para meus pais. Eu disse que ela ia entender. Mas nenhum deles notou algo importante. Eu não estava sorrindo porque eles tinham vencido. Estava sorrindo porque eu já sabia algo que eles não sabiam. E esse conhecimento estava prestes a mudar tudo. Olhei para as 3 pessoas sentadas à minha frente. Minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho, Felipe. 4 anos. 4 anos sem uma ligação. 4 anos sem uma mensagem. E agora eles estavam sentados na minha sala de conferência exigindo metade da minha empresa. Meu pai bateu nos papéis na mesa novamente. Então, ele disse, você entende a situação? Felipe se recostou na cadeira como se já fosse dono do lugar. Na verdade, essa é uma grande oportunidade para você também, ele disse. Nossas empresas trabalhando juntas vão tornar ambas mais fortes. Estudei o rosto dele por um momento. Aquele mesmo sorriso confiante. O mesmo que ele tinha na noite em que tudo desmoronou entre nós. Há 4 anos, Felipe e eu tínhamos começado uma pequena empresa juntos. Naquela época, era apenas uma ideia. Um sistema de segurança cibernética que eu vinha desenvolvendo há meses. Eu escrevi o código. Projetei o software. Felipe cuidava de reuniões e investidores. No início, tudo parecia bem. Quando as pessoas perguntavam sobre o sistema, Felipe me apresentava como a especialista técnica. Mas aos poucos as coisas começaram a mudar. Sempre que investidores elogiavam a ideia, Felipe começou a falar como se o projeto inteiro pertencesse a ele. No início, achei que era apenas entusiasmo. Então, um dia, cheguei cedo a uma reunião e o ouvi conversando com um grupo de investidores. Todo esse sistema foi meu conceito. Felipe disse a eles com confiança. Minha irmã ajudou a construir, mas a visão foi minha. Lembro de ficar ali paralisada. Ele nem percebeu que eu estava ouvindo. Depois da reunião, o confrontei no corredor. Por que você disse isso a eles? Perguntei. Ele deu de ombros. Sou a melhor. Não é verdade, Ana Beatriz. Relaxa, ele disse. Investidores querem um líder claro. Isso não significa que você mente. Ele revirou os olhos. Todo mundo exagera um pouco nos negócios. Mas a história continuou crescendo. Logo, ele não estava apenas exagerando. Estava dizendo a todos que a empresa era completamente ideia dele. E de alguma forma, nossos pais começaram a acreditar nisso também. Uma noite, estávamos todos na sala de estar dos meus pais discutindo sobre isso. Você está levando o crédito pelo meu trabalho, disse a Felipe. Ele riu como se a coisa toda fosse ridícula. Você está exagerando. Me virei para meus pais. Digam que ele está errado. Mas meu pai apenas suspirou. Ana Beatriz, seu irmão está tentando construir um negócio real. Por que você está atacando ele? Olhei para ele. Porque é meu sistema. Minha mãe cruzou os braços. O Felipe sempre foi melhor em negócios, ela disse. Você deveria apoiá-lo em vez de competir com ele. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Então vocês acreditam nele? Perguntei. Meu pai balançou a cabeça como se eu estivesse sendo irracional. Você é boa com computadores, ele disse. Mas o Felipe entende como o mundo real funciona. Felipe se recostou no sofá, sorrindo. Viu, ele disse. Eles entendem. Algo dentro de mim quebrou naquela noite. Se é isso que vocês acreditam,
disse baixinho. Então eu desisto. Na manhã seguinte, saí da empresa. Achei que talvez depois de um tempo minha família perceberia o que realmente aconteceu. Talvez eles ligassem. Talvez pedissem minha versão da história. Não ligaram. Semanas se passaram, depois meses, depois anos. Sem ligações, sem mensagens. Nada. Era como se eu tivesse deixado de existir para eles. Então construí minha vida sem eles. Trabalhei em pequenos trabalhos freelance, noites longas, códigos intermináveis. Aos poucos, construí um novo sistema, melhor. Eventualmente, aquele projeto se transformou na empresa que eu estava comandando hoje, e agora, as mesmas pessoas que me apagaram estavam sentadas à minha frente, pedindo metade dela. Empurrei os papéis gentilmente de volta para eles. Se vamos fazer isso, disse calmamente, devemos fazer direito. Felipe franziu levemente a testa. O que isso significa? Uma parceria entre empresas não é algo decidido em uma conversa privada. Meu pai pareceu confuso. Então, como é decidido? Com uma reunião formal, disse. Minha equipe de liderança, funcionários seniores, alguns conselheiros. Felipe pensou sobre isso por um segundo, então acenou. Tudo bem. Minha mãe pareceu aliviada. Isso é bom, ela disse. Se todos ouvirem sobre a parceria ao mesmo tempo, vai parecer muito mais forte. Felipe sorriu novamente. Exatamente. Me levantei da cadeira. Estamos tendo uma reunião da empresa hoje à noite, disse. Você pode apresentar a parceria lá. Meu pai se levantou também. Perfeito. Felipe pegou os papéis da mesa. Então, hoje à noite tornamos oficial. Os acompanhei até a saída do escritório. Antes de entrar no elevador, Felipe se virou para mim. Sabe? Ele disse com um sorriso confiante. A família sempre vence no final. Sorri educadamente. Até hoje à noite, disse. As portas do elevador se fecharam e, pela primeira vez, desde que chegaram, finalmente permiti que meu sorriso crescesse mais, porque Felipe tinha acabado de dizer algo muito interessante. Até hoje à noite. Não na próxima semana, não depois. Hoje à noite. O que significava que ele não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Naquela noite, o auditório da minha empresa estava cheio. Todos os principais investidores estavam lá, junto com vários gerentes de departamento e nossa equipe jurídica. E claro, meus pais. Eles chegaram cedo. Meu pai entrou na sala como se já fosse dono do lugar, enquanto minha mãe sentou ao lado dele, sussurrando algo orgulhosamente. E Felipe? Felipe parecia completamente confiante, rindo e cumprimentando pessoas como se já fosse o novo sócio. Quando entrei, a sala foi ficando silenciosa aos poucos. Sorri educadamente e sentei na cabeceira da mesa. Obrigada a todos por virem, disse calmamente. Esta reunião é sobre uma importante decisão de parceria. Meu pai imediatamente se inclinou para a frente. Sim, ele disse alto. Uma parceria que vai garantir o futuro desta empresa. Vários investidores trocaram olhares curiosos. Felipe abriu sua pasta e empurrou um conjunto de papéis pela mesa. O acordo é simples, ele disse. Minha empresa vai investir capital e experiência. Em troca, recebo 50% de propriedade. Minha mãe acenou orgulhosamente. É uma oferta muito generosa, ela disse. E Ana Beatriz seria tola em recusar. A sala permaneceu quieta. Todos olharam para mim, esperando. Peguei os papéis devagar, virei algumas páginas e os coloquei de volta na mesa. Você está certo, disse. É uma oferta generosa. Felipe sorriu. Meu pai relaxou em sua cadeira. Mas então acrescentei algo mais. É por isso que quis que a reunião de hoje fosse muito transparente. Felipe levantou uma sobrancelha. O que você quer dizer? Dobrei minhas mãos calmamente. Significa que antes de assinarmos qualquer coisa, quero que todos aqui entendam exatamente com quem estão fazendo parceria. Felipe riu levemente. Claro, ele disse. Aceito isso. Meu pai acenou com a mão impacientemente. Ana Beatriz, não prolongue isso, ele disse. Apenas assine o acordo. Balancei a cabeça gentilmente. Não, disse. Primeiro precisamos revisar algo. Então me virei levemente em direção à porta. Emma, disse, por favor traga-os. A porta se abriu e duas pessoas entraram na sala. Um homem alto de terno escuro e uma mulher carregando um laptop. O sorriso de Felipe desapareceu instantaneamente. Meu pai franziu a testa. Quem são eles? Ele perguntou.
Olhei ao redor da sala. Estes, disse calmamente, são auditores financeiros. Felipe imediatamente se levantou. Isso não é necessário, ele disse rapidamente. O auditor o ignorou e colocou uma pasta grossa na mesa. Receio que seja, o homem disse. Minha mãe pareceu irritada. Ana Beatriz, que tipo de golpe é esse? Olhei diretamente para Felipe. Você pediu 50% da minha empresa, disse. Então fiz uma verificação completa de antecedentes. Felipe forçou uma risada. Bem, isso é ser esperta nos negócios. Sim, disse. É. A mulher conectou seu laptop à tela grande na parede. Números apareceram. Nomes de empresas, transferências bancárias. A confiança de Felipe começou a desaparecer. Meu pai se inclinou para a frente. O que estamos vendo? Ele perguntou. O auditor falou calmamente. Estes são registros dos negócios anteriores do Felipe. Felipe bateu a mão na mesa. Esta reunião acabou, ele disse. Mas o auditor continuou. 3 empresas, ele disse. Todas fechadas em 2 anos. Minha mãe franziu a testa. Isso não significa nada. O auditor acenou. Você está certa. Então ele abriu outro documento. Mas transferir dinheiro de investidores para contas pessoais significa. A sala congelou. O rosto de Felipe ficou pálido. Meu pai pareceu chocado. O quê? Ele disse. A tela mudou novamente. Um registro de transferência apareceu. 2 milhões de reais, a mulher disse. Transferidos para uma conta offshore. Felipe pegou sua pasta. Estamos indo embora, ele disse rapidamente. Mas antes que pudesse chegar à porta, 2 seguranças entraram. A sala ficou em silêncio. Me recostei calmamente. Você ainda não vai embora, disse. Felipe me olhou com raiva. Você armou isso, ele sussurrou. Acenei. Sim. Meu pai parecia completamente confuso. Ana Beatriz, o que está acontecendo? Respondi devagar. O homem que vocês trouxeram aqui para pegar metade da minha empresa é um fraudador.